Olá pessoal, essa questão que nós vamos resolver nessa videoaula é sobre o Enem 2010. É uma questão antiga, mas muito interessante porque envolve interdisciplinaridade, os conceitos da eletrólise, as equações químicas e o conceito de Faraday, de corrente elétrica e carga. Vamos lá? Vamos então ler o enunciado da questão. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal com alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2, CuSO4. A solução de sulfato de cobre 2 é uma solução que contém íons cobre 2, o cobre na forma catiônica, com carga 2+, né? E o SO4, sulfato, com carga 2-. Então, essa solução foi eletrolizada durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. Mais uma informação, né? A corrente aplicada foi de 10 A. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente... Bom, então a pergunta é, qual é a massa de cobre que foi obtida no processo de eletrólise? Ele me deu como informação a constante de Faraday, 96.500 coulomb por mol, e a massa molar do cobre, 63,5 gramas por mol. Bom, eu sei então que a solução aquosa de sulfato de cobre contém cátions, cobre, com carga 2+, e ânions, com carga 2-, provenientes do sulfato. Eu sei também que os íons cobre 2+, né, recebem 2 elétrons para se depositar na forma de cobre metálico. E nós temos aqui a equação balanceada, né? Porque 2+, carga 2+ do cátion, eu preciso de 2 elétrons, que são carga 2- para o depósito do cobre, né, sólido. Isso, em outras palavras, quer dizer que 1 mol de cátions, cobre 2+, necessitam de 2 mols de elétrons para depositar 1 mol de cobre na forma sólida. Eu sei também que 1 mol de elétrons contém, equivale a 96.500 coulomb, então 2 mols de elétrons eu vou ter a correspondência com 2 vezes 96.500 coulomb de carga, ok? Vamos deixar esses valores assim. No enunciado da questão, eu recebi um tempo de eletrólise de 3 horas. Eu converti esse tempo de 3 horas em segundos, porque a lei de Faraday usa o tempo em segundos, a corrente em ampere e a carga em coulomb. Então, eu peguei 3 horas e multipliquei por 3.600, que resultou em 10.800 segundos. Segundo Faraday, corrente ela é dada pela variação da carga sobre a variação do tempo, onde a corrente é dada em ampere, a carga em coulomb e o tempo em segundos. Eu preciso saber dessa lei de Faraday, tá certo? A corrente eu tenho, né? 10 A foi dada. A variação do tempo eu acabei de calcular 10.800, então eu posso calcular a variação de carga total envolvida no processo.
A variação da carga total é corrente vezes o tempo, é só multiplicar 10 por 10.800, resultando em 108.000 coulombs. Eu sei também que um mol de cátions cobre 2+, necessitam de 2 mols de elétrons, e isso corresponde a 2 vezes 96.500 coulombs. Para 108.000 coulombs, que é a carga total, qual será a quantidade em mols de íons cobre 2+. Então, é só resolver essa regra de 3, né? Fazer os cálculos e chegar ao valor de 0,56 mols de cátions cobre 2+. Nós vimos anteriormente que o mol de cátions cobre 2+, está para 1 mol de cobre metálico. Então, 0,56 mols de cátions corresponde a 0,56 mols de cobre metálico. Para calcular a massa, é só multiplicar 0,56 pela massa molar, que é 63,5, resultando então em 35,5 gramas de cobre depositado. Portanto, a resposta dessa questão é D. Desta maneira, nós terminamos então a resolução dessa questão do Enem 2010 sobre eletrólise e a lei de Faraday. Agradeço a participação, bons estudos e até mais!